Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente veio aqui trazer alguns esclarecimentos sobre o Fluminense na Copa Sul-Americana e vou te falar qual é o nosso principal desafio que eu não tinha percebido na hora do sorteio e com certeza você vai ficar surpreso. Mas antes de eu falar esse principal desafio, eu quero pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a chegar aos 11.600 inscritos. Deixa o seu like nesse vídeo aqui também, que é muito importante você deixar seu like e compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, que você vai nos ajudar muito a chegar cada vez mais longe. E também deixar aqui uma dica, se você quiser fazer parte do grupo do Falando de Flu no WhatsApp, entra aqui no link na descrição e faz parte lá. Ontem, dia 17 de março, teve o sorteio da Copa Sul-Americana e eu quero trazer aqui para você tudo que eu consegui captar sobre o grupo do Fluminense. E não é um grupo fácil, não tanto por causa dos times, mas por causa das dificuldades que a gente vai enfrentar até chegar aos locais dos jogos e tudo mais. Então, vamos sem mais delongas falar como que ficou a tabela, né, os jogos do Fluminense nessa Copa Sul-Americana. Fluminense estreia contra o Once Caldas na Colômbia. Na segunda rodada, o Fluminense pega o San José no Maracanã. Terceira rodada, o Fluminense vai até o Chile enfrentar a União Espanhola. Quarta rodada, o Fluminense vai até a Bolívia enfrentar o San José e fecha jogando 2 jogos em casa contra a União Espanhola e contra o Once Caldas. Então, olhando assim o grupo do Fluminense, San José da Bolívia não deve ser um time muito forte. Once Caldas da Colômbia também não julgo ser um time muito forte, muito menos a União Espanhola do Chile. Tanto que eu trouxe até um breve resumo de cada um desses times, né? Qual a posição cada um desses times ocupa nos seus respectivos campeonatos nacionais. O time do San José é o melhor classificado. Eles estão em terceiro no campeonato boliviano, então deve ser um time um pouquinho mais qualificado que os demais. Claro, também levando em consideração que o campeonato boliviano é mais fraco do campeonato colombiano e até mesmo o campeonato chileno. O time do Once Caldas vai ser o time que a gente vai estrear na Copa Sul-Americana, está em 11º no campeonato colombiano, enquanto o time do União Espanhola está em 13º no campeonato chileno. Então, olhando assim, são times que não fazem nem parte da primeira tabela de classificação dos campeonatos nacionais. Então, olhando assim, não devem ser times muito fortes. Só que o Fluminense vai ter um desafio gigantesco pela frente. Por quê? Dos 3 times no seu grupo, apenas um não conta com altitude, que é o time do Chile, que fica na cidade de Santiago, né? União Espanhola fica na cidade de Santiago e não conta com altitude. Então o Fluminense vai fazer seu terceiro jogo da fase de grupos lá no Chile, sem ter altitude e também com uma logística bem facilitada, né? Rio Santiago é bem perto, não dá muito trabalho, acho que é 4 horas de viagem, né, do Rio até Santiago no Chile. Então o Fluminense vai ter uma logística bem facilitada para esse jogo contra os chilenos. Porém, quando a gente observa o jogo do Fluminense contra o time da Colômbia, o Once Caldas, e contra o time da Bolívia, o San José, aí começam as nossas dificuldades. Por quê? Primeiro, o time do Once Caldas fica na cidade, até no outra equipe para a gente poder ver, fica na cidade de Manizales, que fica a aproximadamente 2.160 metros de altitude. Então, o nosso principal vilão nessa Copa Sul-Americana vai ser a altitude. 2.160 metros de altitude é complicado. E também a viagem até Manizales não é muito fácil. Você tem que ir primeiro para a capital da Colômbia, depois que você vai para Manizales. Então, o Fluminense vai ter uma logística aí vamos ver como é que vai ser a nossa estreia, provavelmente vai ser na semana do dia 2 de abril que o Fluminense faz esse jogo, então a gente tem que observar, né, como que vai ser todo esse processo de logística e principalmente o adversário, a altitude pesa muito para os times brasileiros nessas competições sul-americanas. O segundo time que o Fluminense enfrenta, que joga no Maracanã, mas depois joga na Bolívia, é o time do San José. E San José o time do San José fica na cidade de Oruro, na Bolívia, que fica a 3.735 metros de altitude. Então, olha os adversários que o Fluminense vai ter. Vai jogar em Manizales, que é altitude, e vai jogar também em Oruro, também, que é altitude. Como que o Fluminense vai lidar com esse fator? Porque quando a gente tem um time até que tem alguns jovens jogadores, mas tem muitos jogadores no time do Fluminense também que tem uma idade avançada. Vamos pegar assim, Fábio tem uma idade avançada, Samuel Xavier tem uma idade avançada, Thiago Silva tem uma idade avançada, no meio de campo ali o Otávio já tem uma idade, já passa dos 30, o Paulo Henrique Ganso, se estiver recuperado, também já tem uma idade avançada, Germancano tem uma idade avançada, Keno. Como que a gente vai adaptar esses caras para jogarem na altitude? E o que a gente vai precisar fazer
para garantir a classificação nessa Copa Sul-Americana. Porque também, eu não sei se você sabe, mas o primeiro colocado da Copa Sul-Americana se classifica direto para as oitavas. O segundo colocado vai para os playoffs com os terceiros colocados que vêm da Copa Libertadores. É uma conta básica que o Fluminense precisa fazer para se classificar em primeiro, tá? Dificilmente um time que soma 10 pontos fica de fora da segunda fase do campeonato. Não obrigatoriamente em primeiro, um time que soma 10 pontos muito provavelmente vai se classificar em segundo colocado. Então, para o Fluminense se classificar em primeiro, qual que é a conta? Vence as 3 em casa e vence no mínimo a União Espanhola do Chile, no Chile, que é um jogo que não vai ter altitude, vai ter uma logística facilitada, soma 12 pontos e provavelmente vai se classificar em primeiro do grupo aí, sem muito estresse. Porque muito provavelmente esses times, por exemplo assim, São José vai roubar ponto do Once Caldas, vice-versa. Também o União Espanhola deve roubar pontos entre eles. Então o Fluminense somando 12 pontos, que seriam 4 vitórias, muito provavelmente se classificaria em primeiro do grupo. Qual que é a outra dificuldade também que a gente traz? É sempre bom nessas competições sul-americanas você fazer a melhor campanha. Por quê? Quando chega na fase de playoffs, o time que tem melhor campanha joga sempre a segunda em casa, decide sempre a segunda em casa. Então, se o Fluminense somar 12 pontos, dificilmente o Fluminense vai conseguir fazer a melhor campanha. Porque a gente pode passar por alguns grupos aqui, os grupos mais fortes são os que tem times brasileiros. Mas igual, por exemplo, aqui, o grupo A não tem time brasileiro, mas tem tipo assim, Boston River, Guarani, Independente, Nacional, Potosí. Esse grupo é um grupo super equilibrado. O grupo B também tem Cerro Largo, Defensa e Justiça, Universidade Católica e Vitória. Quando a gente olha assim, os times que têm maior tradição de Defensa e Justiça e Vitória, que devem provavelmente ser os classificados. O grupo C, que é o grupo do Corinthians, tem América de Cali, Corinthians, Huracan e Racing do Uruguai. A gente sabe que o time argentino é sempre chato de jogar, o América de Cali é um bom time, então também é um grupo que deve ser equilibrado. Mas quando a gente chega, por exemplo, assim, no grupo do Grêmio, tem Grêmio, Godoy Cruz, Atlético Graal e Sport Luquem. O Grêmio deve conseguir se classificar com facilidade, fazendo 12 pontos ou até mais. No grupo do Cruzeiro também tem Mosquirruno, Palestino e União Santa Fé. O time do Cruzeiro, se jogar bola, ele vai somar muitos pontos nesse grupo. E também tem o grupo do Atlético Mineiro, que é um grupo que tem uma logística mais difícil, né? O grupo do Atlético Mineiro tem o Caracas, tem o Cienciano também, que é a altitude de Cusco, não é brincadeira, e Deportivo Iquique do Chile. E o grupo do Vasco também, que é um grupo equilibrado, que tem Acadêmico Porto Cabello, da Venezuela, Lanús, da Argentina, Melgar, do Peru e o Vasco. Então esse grupo também acredito que é um grupo muito equilibrado. Se a gente parar para ver assim, na questão de equilíbrio do grupo, o Fluminense se deu mal porque pegou uma altitude. Mas não pegou nenhum argentino, não pegou nenhum time assim, que tem uma tradição muito maior no futebol. Mas o Fluminense precisa somar de 15 pontos, eu acho, 13, 15 pontos para se classificar, fazer a melhor campanha. E a melhor campanha o time sempre decide em casa. Então eu espero que o time do Fluminense consiga se acertar nesses 15 dias de data FIFA, porque depois o bicho começa a pegar. Depois é Fortaleza no Brasileiro, viaja para a Colômbia, volta, joga contra o Red Bull Bragantino, meio de semana tem jogo contra o São José da Bolívia e a gente não pode tropeçar nos jogos em casa. Na Copa Sul-Americana de 2012, o Fluminense não se classificou por tropeços dentro de casa. O empate contra esse time União da Argentina, União alguma coisa, está até no grupo do Cruzeiro, União Santa Fé. Esse empate que tirou a nossa classificação da segunda fase da Libertadores. Não adiantou nada a gente meter 10 a 1 no Oriente Petroleiro, porque esse resultado aqui, com o empate no Maracanã, que o Fred perde um pênalti, acabou custando a nossa classificação na Copa Sul-Americana. Então a Copa Sul-Americana é fácil classificar? Porque o time do Fluminense é mais forte. Mas um tropeçozinho, um vacilozinho, pode te colocar numa situação muito complicada. Então eu espero que o Fluminense consiga ter uma tranquilidade, ter a cabeça no lugar e ter um time preparado para esses jogos na altitude, né? Agora vamos ver como que vai ser a logística e tudo mais. Depois eu vou trazer as distâncias corretas que o Fluminense vai ter que fazer para enfrentar esses adversários aí. Mas por hora, eu acho que o nosso maior adversário nessa Copa Sul-Americana vai ser a altitude. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, compartilhe esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor e nos ajude a chegar cada vez mais longe. Saudações tricolores e até a próxima.